Boa noite. Conforme eu havia prometido, farei uma live na noite de hoje para trazer as últimas informações sobre o inquérito que investigou o que ocorreu na cidade de Blumenau. Hoje, durante a tarde, às 14h, autoridades do Estado, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Científica, divulgaram então todos os mínimos detalhes sobre este caso lamentável ocorrido. Eu vou trazer detalhe a detalhe para vocês com informações que realmente são chocantes. Eu começo trazendo um pouco mais sobre quem era esse indivíduo, esse padrão que foi trazido pela polícia. Então, segundo a polícia, o autor do crime era um cidadão calmo, criado por mãe solteira, que nunca trouxe problemas até começar a utilizar drogas. Ele tinha uma boa relação com o padrasto, inclusive foi o padrasto dele que mais tarde ele esfaquearia. Foi esse padrasto que comprou uma moto para ele e que o ajudou a ser motorista de aplicativo. Esse cidadão foi motorista de aplicativo do Uber na cidade de Blumenau. A partir do momento que ele começou a trabalhar, ele teve acesso à cocaína e começou a fazer uso da cocaína. E foi a partir deste momento que ele mudou o seu modo de ser e começou a ser mais agressivo dentro de casa, segundo a mãe. Ele ouvia barulhos dentro de casa, dormia com a porta trancada e certa vez acordou durante a noite falando que o seu padrasto havia invadido o quarto e implantado um chip no olho dele para monitorar ele. Ou seja, ele tinha alucinações com frequência, causadas possivelmente pelo uso da cocaína e talvez até alguns traços de esquizofrenia. Após ser mandado embora de casa para ir morar com o tio, certo dia, de forma fria e calculista, ele chegou na casa onde estava a mãe dele, cumprimentou o padrasto com quem ele se dava bem, cumprimentou a mãe, puxou um canivete e por trás esfaqueou o pescoço do padrasto, a axila e as costas. E agora prestem muita atenção num detalhe que eu vou trazer. Após esfaquear o padrasto, ele se entregou na polícia, assim como ele fez desta vez na creche. Ele se entrega à polícia e agora vem uma parte que ninguém sabia, porque todas as pessoas falavam, mas por que esse cidadão não foi preso depois de esfaquear o padrasto? Porque o padrasto não quis registrar a ocorrência. O padrasto foi chamado na delegacia, não fez o exame de corpo e delito e não quis prosseguir com a investigação contra o enteado. O enteado poderia ter sido preso naquela oportunidade. O padrasto não quis fazer a queixa. Situação trazida hoje pelo delegado. Após não ter feito a queixa, a família internou o indivíduo em uma clínica de São Bento do Sul. Ao sair da clínica, ele volta a utilizar drogas. Pois bem, o padrasto vai para Fortaleza, pede uma medida protetiva, não consegue a medida e o rapaz continua a utilizar cocaína. Uma semana antes ou 2 semanas antes de cometer o crime, ele vai conversar com um amigo. E fala que ele tinha uma machadinha e que ele iria fazer algo grande. Ele não fala o quê. O amigo não consegue acreditar porque pensa que é mais um dos surtos do rapaz e não faz nenhuma denúncia à polícia. Ele avisou para um amigo 2 semanas antes. No dia do crime, ele pega o machado. Nós temos inclusive uma foto, dá para ver de longe porque foi um print da hora. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, eu creio que não. Enfim, mas eu tinha aqui um print do machado, não vai dar para ver bem aqui porque foi um print da hora, mas é um machado preto, daqueles machados táticos, coloca na caixinha da moto
e vai em direção a duas escolas do bairro Escola Agrícola. Detalhe, um detalhe importante de vocês se atentarem. Ele não entra naquelas escolas porque ele diz que o muro é muito alto e isso dificulta a ação. Percebam a importância do muro alto na escola. Teve veículo de imprensa falando que querem transformar a escola em um bunker. Duas escolas foram poupadas porque os muros eram altos. Pois bem, ele deixa de entrar nessas escolas, vai até a academia, fica 20 minutos na academia, paga mensalidade, sai da academia e acha aquela creche Cantinho Bom Pastor. O muro da creche tem 1,65 m. Ele para a moto na frente da creche, dá uma espreguiçada, levanta os braços, pula o muro e em 20 segundos comete o crime. E agora uma das partes mais chocantes. Ele conta, e eu peço desculpa por trazer esses detalhes, mas foram detalhes trazidos pela perícia durante a entrevista coletiva, ou seja, são públicos. Ele conta que em determinado momento, e o crime já era premeditado, em determinado momento uma criança de dentro da escolinha olha para ele e dá um sorriso, imaginando que aquilo era uma brincadeira, que era, enfim, alguém que estava lá brincando. E ele atinge essa criança. Ele não gosta dessa atitude da criança e atinge essa criança. Pois bem, após cometer o crime, ele pula o muro novamente, 20 segundos. Entre a chegada na escola e a saída demoraram 3 minutos. Ele sai em direção a um posto de combustível, compra uma água, compra cigarros e se entrega na polícia. Ao se entregar na polícia, ele fala: estou me entregando porque eu cometi um crime muito grave. A polícia falou: mas o que tu fez? Eu matei crianças. Daqui a pouco vocês ficarão sabendo o que eu fiz. Ele é preso e aí a perícia começa. A perícia recolhe o único aparelho eletrônico dele, um aparelho celular. Ele só tinha um aparelho celular. O aparelho é vistoriado por um programa israelense e até dados que haviam sido excluídos são novamente recuperados. E é descoberto que ele agiu sozinho, que ele premeditou o crime, mas que não tinha o auxílio de ninguém, que ele não tem nenhuma ligação com as células neonazistas de Santa Catarina, nenhuma, e que os únicos grupos que ele, nem extremismo político, não tem ligação com político nenhum, que a única situação que ele acessava no Facebook eram páginas de satanismo, ligadas ao diabo, né? Ao ser interrogado, inclusive por um delegado com técnicas do FBI, ele diz que escolheu crianças porque crianças correm mais devagar e são alvos mais fáceis. E ele diz ainda que fez o que fez para demonstrar coragem, que não se arrepende e que faria de novo. Então, este é o indivíduo que está preso. Este cidadão agora será verificada a sanidade mental dele. E é importante esclarecer uma coisa para vocês, porque vez passada eu falei sobre isso, as pessoas criticaram. Mas veja, hoje no Brasil existem duas situações para um caso como esse. A imputabilidade ou a inimputabilidade, que é no caso de ele ter um problema psiquiátrico. Se ele não tiver nenhum problema psiquiátrico, isso será investigado, ele ficará preso, pegará a pena máxima, mas dentro de 20 ou 30 anos estará solto novamente. Se ele é preso e verificam que ele tem inimputabilidade devido a ter problemas psiquiátricos, ele vai para uma internação e não sai de lá. Ele pode ficar preso para o resto da vida. Enquanto ele não for avaliado como normal, psiquiatricamente falando, ele continua preso. Então, veja, se ele for verificado como inimputabilidade, ele inclusive pode ficar preso para o resto da vida. É mentira esse negócio de que ele é solto se for verificado como transtornado. Os exames toxicológicos mostram que no dia do crime ele tinha resquícios de álcool e cocaína no sangue. E isso é importante dizer.
Tem gente que fala sobre liberação de drogas, inclusive de cocaína. Este indivíduo estava possuído e muito disso se deve às drogas. Então agora ele responderá por 4 homicídios triplamente qualificados e mais 4 tentativas de homicídio. Um cidadão de extrema periculosidade, de extrema frieza, que demonstra traços inclusive de sociopatia, onde não há arrependimento, não há culpa, não há nada. Ele acha que fez o certo, não se arrepende e disse que faria de novo. Este é o cidadão que cometeu o crime em Blumenau e não há nenhum indício, nada que leve a crer que ele participou de jogos, desafios, nada do gênero. Ele fez o que fez por conta própria, sem ter desafio, e não existem outras pessoas ligadas ao crime. Mas é um cidadão que, se sair da cadeia, com certeza absoluta, cometerá crimes novamente. É um cidadão que não tem condições de voltar para o convívio em sociedade. Essas são as informações trazidas hoje pela polícia em entrevista coletiva que eu resumi para trazer para vocês. Qualquer novidade, eu volto a informar aqui no Instagram.